Olá a todos. Diego Dia dos blogs comutadores.com.br e rotadefo.com.br. No vídeo de hoje falaremos dos 5 erros mais comuns cometidos na configuração do protocolo Spanning Tree. Resumo: faremos um breve resumo do Spanning Tree, depois falaremos dos 5 erros mais comuns na configuração do Spanning Tree na rede e fecharemos com troubleshooting. A utilização de listas é bom porque facilita na fixação do conteúdo. Acredito que o vídeo possa agregar conhecimento para aqueles que já administram redes Ethernet e talvez um ou outro comando você possa adicionar na sua rede para poder proteger ou otimizar o protocolo de prevenção de loops na sua rede. Falando do Spanning Tree. O Spanning Tree é um protocolo para prevenção de loops. Uma vez que você tem caminhos redundantes na rede, para facilitar a alta disponibilidade, por exemplo, 2 caminhos para o switch core, ou caminhos redundantes para chegar no switch core, o protocolo Spanning Tree utiliza um algoritmo para detecção de caminhos alternativos na rede. Então, todos os switches, ao iniciarem com o protocolo Spanning Tree habilitado, eles começam a trocar informações. Quando eles percebem que há algum caminho redundante, eles colocam essa porta em modo de bloqueio, eliminando assim o loop lógico. Quando a gente fala no protocolo Ethernet, que está na camada de enlace, ele não tem mecanismo para detecção de loops. Por exemplo, o protocolo IP, que está na camada de rede, ele já possui o TTL, que cada vez que passa para um roteador, ele vai decrementando. Pode começar com 255, que é o valor máximo, e aí pode decrementar, e uma vez que ele passa por cada roteador, ele vai diminuindo o valor até chegar no zero. Uma vez que o pacote chega com o valor no zero, ele é descartado. No caso do Ethernet, a gente não tem nenhum mecanismo para detecção de loops. Então, o Spanning Tree ele funciona para proteger o caminho redundante, para não criar um loop na rede, e uma vez que o caminho principal falhar, o caminho redundante ele se torna um caminho ativo. Todo switch da LAN, ao iniciar, uma vez que o Spanning Tree é habilitado, encaminha e recebe informações sobre os outros switches da rede, através da troca de mensagens chamada de BPDUs. Os BPDUs são responsáveis pelo correto funcionamento do Spanning Tree, encaminhados por padrão a cada 2 segundos na rede. Novamente, o objetivo do Spanning Tree é eliminar os loops na rede com a negociação de caminhos livres através do switch raiz. A rede acaba elegendo um switch como raiz e toma esse switch como referência a partir daí. Dessa forma, é garantido que haverá apenas um caminho para qualquer destino, com bloqueio dos caminhos redundantes. Se houver falha no enlace principal ou no switch raiz, o caminho está de bloqueio torna-se o principal. Por exemplo, aqui temos 2 switches na camada de agregação, ou na camada core, e a partir daí eu elejo um switch como root, e aí os outros switches da rede, uma vez que a gente tem 2 caminhos para chegar no switch raiz, os caminhos redundantes eles são bloqueados. Então o exponente ele cuida para que sempre haja caminhos redundantes em estado de bloqueio, mas que eles estejam ali alerta para funcionar em caso de falha. O mesmo caso o switch root apresente problemas, haverá um segundo caminho através do outro switch que vai assumir a função de root, vence quem tem o menor bleed priority. Novamente, o Spanning Tree permite a criação de loops no ambiente Ethernet, permite configurar loops na topologia de rede, do ponto de vista de você ter passar cabos ou fibras com caminhos redundantes e bloqueia os caminhos redundantes. Permite a elaboração de redes complexas, elimina a duplicação de pacote, no caso de um loop, reconfiguração automática após a falha e possibilita a interoperabilidade entre fabricantes. Então, o Spanning Tree é um protocolo padrão de mercado, onde você consegue fazer a integração com switches de diversos fabricantes. HP, Aruba, Cisco, Huawei, Alcatel. E as versões recentes do Spanning Tree incluem o RSTP, o Pervelan Spanning Tree e o último é o múltiplo Spanning Tree. 5 erros mais comuns na configuração do Spanning Tree. O primeiro, não habilitar o Spanning Tree no switch. Antigamente, quando tirávamos o switch da caixa dos principais fabricantes e colocávamos ele na rede, ele já vinha com a prioridade padrão, ele vinha com o Spanning Tree habilitado com a prioridade padrão de 32.768. Alguns fabricantes, em seus novos switches, eles não vêm com o Spanning Tree habilitado. Então, se você tirar o switch da caixa e botar um switch na camada de acesso, na camada core, valide se esse switch está com o Spanning Tree habilitado. Se não estiver habilitado, habilite o Spanning Tree no switch. Habilite o Spanning Tree em todo o switch. É muito comum
tirarmos da caixa, colocar no switch de produção e não validar se o spanning tree está ativo. No caso, se não tivermos loop na rede, você não vai ter nenhum problema, né? Cenários de loop, você não tem caminho redundante para o switch raiz. Mas pode ser que esse loop seja gerado por um usuário. Ele pegue o cabo e ligue de volta numa outra porta do switch, ou num conector fêmea, ou ele conecta um cabo, ele acaba instalando um hub, um switch que não possui spanning tree, um switch que ele comprou numa loja comum de informática e acabe gerando um loop na rede. Então você não habilitou e deixou o switch não preparado para bloquear caminhos redundantes ou loops gerados para o próprio switch. Então sempre valide se o spanning tree está habilitado no switch que você vai adicionar à rede. Segundo erro, não definir o switch raiz ou switch root adequadamente. Sempre digo para os meus alunos, ou nos meus vídeos, ou nos projetos, que a gente possa pegar um switch geralmente na camada core, né, ou na camada de agregação, aquele switch que vai fazer a função de roteamento entre VLANs. Caso o roteamento entre VLANs seja no firewall, o switch que fique abaixo, aquele switch que possui mais poder computacional na sua rede, para que ele seja o root da sua rede. Se o switch se tiver dois switches e eles não estiverem empilhados, coloque o primeiro switch com a prioridade 0 e o segundo switch com a prioridade 4096. Dessa forma, caso o switch principal apresente problemas, a gente vai ter o switch secundário que assuma. Então, assim, escolha o switch com melhor poder computacional e que esteja melhor posicionado na topologia, né? Numa topologia, vamos pensar na topologia em estrela, né? Que ela deriva a partir do switch de agregação, do switch core, e esse cara ele vai ser definido como o switch raiz ou switch root da sua rede. Dessa forma, é importante definir os melhores switches com poder computacional como switch raiz, porque ele vai estar, além de gerar a cada 2 segundos os BPDUs a partir do switch root, ele também vai processar as mensagens de mudança de topologia e outras funcionalidades que você pode agregar para poder proteger o spanning tree. 3. Não ter um diagrama da topologia de rede atualizado. Uma coisa que eu também sempre indico para os meus clientes nas aulas que eu dou, atualize a topologia de rede. Né? E a partir dessa topologia de rede, se for possível, tente identificar qual é a topologia que o spanning tree cria, né? Qual que é a árvore que ele cria dos caminhos que estão ativos e quais caminhos estão bloqueados ou caminhos alternativos, para na hora que tiver algum problema na rede, você consiga trabalhar melhor no troubleshoot e assim resolver rapidamente o problema. Então, sempre atualize a topologia de rede. Caso você não tenha uma topologia de rede, gaste um tempo e crie essa topologia de rede para você poder ter um desenho, entender melhor a rede e assim poder trabalhar melhor nas funcionalidades, corrigir problemas de design e efetuar as funcionalidades adequadas para cada dispositivo, da camada de core, da camada de distribuição barra agregação ou da camada de acesso. 4. Não configurar a mesma versão do spanning tree no switch da rede. Nesse caso aqui, além de habilitar o spanning tree, defina a versão do spanning tree. Eu indico sempre a gente configurar o múltiplo spanning tree. Mesmo que você não faça a distribuição de VLANs, na instância 1 VLANs pares, na instância 2 as VLANs ímpares, né? Uma vez que você habilitou múltiplo spanning tree e você não faça nenhuma configuração de VLAN, todo mundo vai trabalhar na instância 0. E aí, caso os outros switches não suportem, por exemplo, a configuração do múltiplo spanning tree e permita a configuração do rapid spanning tree, você consegue trabalhar todo mundo, o múltiplo spanning tree na instância 0, ele funciona como rapid spanning tree. Então, caso você tenha um ambiente Cisco, valide se a rede está configurada como per VLAN e trabalhe a rede de forma adequada. O grande problema é você ter múltiplo spanning tree trabalhando com per VLAN. Nesse caso, você vai ter routes diferentes. Caso você deseje ter routes diferentes, tenha um mapeamento de como está distribuído as VLANs e entenda como que a árvore do spanning tree está configurada, porque você pode ter caminhos diferentes baseado na escolha do protocolo que você tem.
Às vezes o ambiente é legado, você não pode mexer, não pode ter uma parada, né? Porque o spanning tree, se você altera a configuração do root, ele pode dar um soluço na rede, pode convergir, você pode ter alguns problemas nesse tempo. E você, caso você não tenha uma janela, volta para o item anterior, faça um desenho da rede, né, um diagrama da rede, e entenda como está distribuído, no caso do Pervelan, cada uma das instâncias criadas. No caso do Pervelan, ele cria uma instância para cada VLAN. Tem entendimento de como sua rede está construída, para que assim você possa trabalhar melhor no Spanning Tree e assim que você tiver uma janela, corrigir alguns problemas de design. 5. Não habilitar funcionalidades de proteção como Port Fast, Root Guard, BPDU Guard, etc. Por exemplo, a partir do switch root, você configurando a porta designada como root guard, no caso do switch raiz, e no caso das portas de uplink para baixo do switch secundário, uma vez que algum dos switches de baixo, por problemas de configuração ou por algum ataque, ele gere uma mensagem de um EPDU superior, isto é, uma mensagem de algum switch querendo se tornar o root por ter uma prioridade menor, e caso eles tenham um empate, ele tenha um MAC menor, né, nesse caso esse switch de acesso viraria o root. Com a funcionalidade Root Guard habilitada, ele isola o segmento. A porta ela para de comunicar e você ele não tem influência daquele switch que está tentando tomar o root do switch raiz para não haver mudança na topologia da rede. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários alguns artigos que nós temos sobre funcionalidade de proteção do Spanning Tree. Outra funcionalidade, Port Fast ou Edge Port nos suítes, para alguns suítes. O Port Fast, uma vez configurado para todas as portas de hosts, não portas de uplink, portas de host, uma vez que você conecta um cabo, a porta ela não precisa entrar nos modos de aprendizado do Spanning Tree para começar a encaminhar um pacote, no caso uma mensagem de DHCP ou 802.1x, enfim. Com o Port Fast habilitado, você conectou o cabo de um host, uma impressora, enfim, automaticamente aquela porta começa a funcionar. E a partir daí, uma vez que essa porta liga e desliga, ela não fica gerando mudanças na topologia do Spanning Tree e acaba não causando um processamento desnecessário nos switches da rede, tá? O Port Fast, uma vez que essa porta seja conectada em outro switch e ela receba um BPDU, não tem problema. Ela entende que aquela porta está conectada num outro switch e ela volta a funcionar como uma porta de uplink normal. Caso você não queira que essa porta seja conectada em um outro switch, você habilita a funcionalidade de BPDU Guard ou para outro switch BPDU Protection. Se aquela Port Fast mais BPDU Guard, uma vez que aquela porta recebe um BPDU, ela para de comunicar. Essa funcionalidade serve para bloquear a porta que você designou para host e alguém tentar conectar um switch. Outra funcionalidade que eu listei aqui foi o Loop Guard. O Loop Guard é o seguinte, nos switches de acesso, caso uma porta ela pare de receber BPDUs e essa porta esteja em estado de bloqueio, ela vai entender que aquela porta não é uma porta de uplink. E aí essa porta começa a encaminhar os quadros Ethernet e pode criar um loop na rede. Uma vez, por exemplo, que a porta, por algum erro de configuração, essa porta pare de receber BPDU do switch primário, do switch secundário, enfim, a porta alternativa. E aí, com o Loop Guard, essa porta, quando ela para de receber PDU e ela está up, ela continua ali no modo de bloqueio, tá? Então, ela protege ali alguns erros de configuração ou erros no envio do recebimento BPDU, tá? Dica bônus número 6. Não configurar NTP, syslog e SNMP. O NTP ele é importante, eu indico para meus clientes configurarem o NTP em todos os switches com a hora certa, para que o switch ele tenha toda a hora seja sincronizada entre todos os equipamentos. E a partir daí, caso o switch apresente algum problema, você consegue nos logs dele validar a hora que aquele problema aconteceu e o que aconteceu. Então, o usuário fala: a rede caiu, eu parei de ter conectividade. Você consegue validar no switch a hora que aquilo aconteceu. Se é um problema de memória, CPU, se o spanning tree reconvergiu, enfim, qualquer problema que possa acontecer, problemas além do spanning tree. O syslog é o servidor que você vai subir e você vai configurar no switch e vai apontar todos os logs para aquele servidor. Por quê? Caso o log esteja no switch,
né? A partir do momento que ele alcançar a quantidade de memória reservada para armazenamento de logs, ele vai rotacionar, vai pagar o último log e a partir daí vai sobrescrever. Você enviando para o servidor syslog, você consegue analisar problemas passados, tá? Então, o problema aconteceu ontem à noite, o problema aconteceu uma semana atrás, ou você validar a recorrência desses logs. E aí, a partir do servidor syslog, você consegue validar a hora exata que aquele problema aconteceu, em um ou mais switches. Uma outra questão também é configurar o SNMP nos switches. O SNMP ele vai fazer uma consulta no switch e vai coletar informações como estatísticas de interface, consumo de CPU, consumo de memória, entre outras informações que você consegue coletar. Então você consegue validar, por exemplo, se uma interface está sobrecarregada, e a partir daí essa interface, por estar sobrecarregada, ela não consegue, ela começa a descartar pacotes e pode acabar descartando, por exemplo, as mensagens BPDU do spanning tree, e aí acontece toda hora o switch tem que convergir, porque ele acha que o switch não está respondendo, e ele assume outro como root, e aí quando cai o tráfego ele volta a retornar aquele switch como root, problemas de CPU que o switch não consegue processar, enfim, eu sempre indico, configure esses 3 serviços. NTP, para você ter a hora sincronizada de todos os equipamentos, servidor syslogs para envio de log e a coleta SNMP através de um servidor como o Zabbix, por exemplo, para você ter esse histórico de como os seus equipamentos na rede estão trabalhando. Troubleshooting. Durante o processo de pesquisa, tem um diagrama atualizado em mãos, porque isso é imprescindível. Quem são os switches root primário, quem você deixou com a prioridade ali para que ele assuma, que ele seja o secundário, ele assuma como primário, caso tenha problema no switch raiz, quais portas estão em modo de encaminhamento, quais portas estão bloqueadas, onde estão os links redundantes, quais portas estão conectadas a equipamento de bordas dos clientes, né? Quais portas são para os clientes. O problema de spanning tree pode incluir mudanças frequentes na topologia. Por exemplo, BPDUs corrompidos, decorrente de erros excessivos nos links, como eu citei anteriormente. Porta alternando de up e down devido a problemas em conectores, podem fazer o spanning tree ficar maluco. Falha na detecção de duplex, pode causar perda de pacotes BPDU, de quadros BPDU e mudança incorreta na topologia e o alto tráfego em portas. Valide se algum temporizador STP foi alterado, eu indico não mexer nisso. Eu indico manter o diâmetro, né, da topologia, né, uma configuração no expoente que chama diâmetro. É o caminho de quantos switches aquele BPDU vai atravessar. O diâmetro exigido são 7 switches para o temporizador normal de 2 segundos para envio do spanning tree. Também indico não mexer no temporizador, caso você não tenha tanto domínio do spanning tree, e tentar manter o controle do diâmetro da rede, tá? E toda vez que ocorre uma mudança da topologia no spanning tree, a tabela MAC é reiniciada. Tá? Valide também, por exemplo, se a duplicação de endereço MAC, duplicação de ARP, isso é, o mesmo MAC em portas diferentes, o switch vai registrar ali, ou o ARP em portas diferentes ali no mesmo switch, é um indicativo de que ele pode ter um loop. Valide se os usuários da rede não estão colocando hubs, né, aqueles switches mais baratinho, né, que eles são mais simples e talvez possa não ter o spanning tree habilitado nele e a partir daí gerar um cabo incorreto e aí gerar um loop na rede. Para os switches líderes de mercado, se você pegar um cabo do switch e virar para o próprio switch, ele vai identificar isso e vai bloquear aquela porta, tá? A grande questão é você ter um cabo e aí a partir daí esse cabo você joga para outros equipamentos e esses equipamentos podem acabar não transmitindo BPDU, filtrando ou gerar um loop no próprio equipamento, tá? Tem equipamentos que têm a funcionalidade de loop detection que podem também detectar esse tipo de problema, tá? Para mais informações, acesse comutadores.com.br e rotadefu.com.br. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Caso esqueci de alguma dica, deixe no comentário aqui para agregar nesse vídeo ou sobre qualquer outro assunto aqui. Pode deixar um comentário e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, pessoal.